Olá, queridos irmãos, como é que vocês estão? Gente, dando continuidade ao livretinho da FIA lá, aconselhando uns aos outros, do Eduardo Welsh, nós já falamos sobre a introdução do livro, vimos as suas duas propostas, que é o chamado a ajudar os irmãos na fé, não está restrito aos profissionais, mas a todos os cristãos, e nós somos chamados por Deus para fazer isso. Então, a primeira lição do livro aconselhando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Essa foi a nossa proposta, trocar o aconselhamento por ajudar uns aos outros com toda humildade. Veja, a primeira lição do livro não diz nada a respeito daquele a qual você se propôs a ajudar. A primeira coisa que você deve saber, deve entender para ajudar quem quer que seja, é ser humilde. E é interessante nesse livretozinho que ele resume todo o capítulo no começo do capítulo. E eu quero ler com vocês o resumo do capítulo, a gente vai conversar e no final ele vai colocar algumas pontos, colocar os pingos sobre algumas realidades da humildade e assim ajudar os nossos irmãos. Ele vai dizer o seguinte: nossa utilidade, nosso cuidado com as almas começa por nossa necessidade de cuidado. Veja só, eu estou preparado para cuidar de quem quer que seja quando eu reconheço as minhas necessidades. Eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou equipado para ajudar os meus irmãos quando eu reconheço que eu não tenho todas as ferramentas, quando eu reconheço que eu não sei de tudo, quando eu reconheço que eu não estou olhando todas as coisas, quando eu reconheço que também preciso de ajuda, que preciso também de cuidado, que alguém precisa me ajudar na minha caminhada cristã. Então, veja como isso é interessante. Veja como essa questão da humildade deve estar nos corações daqueles que querem ajudar quem quer que seja. Antes de tudo, devemos reconhecer as nossas necessidades também. Porém não. Entretanto, nós devemos saber isso. Só pode ajudar aquele que sabe que necessita de ajuda. O indivíduo que acha que sabe de tudo, que acha que é infalível, acha que é inerrante, acha que vê todas as realidades, que acha que entende tudo de primeira, esse indivíduo está despreparado para ajudar alguém. Então, lembre-se disso. Você só pode ajudar alguém, e você foi chamado de Deus para fazer isso, quando você reconhece que você também precisa de ajuda. Quando você reconhece que é um miserável pecador. E ele diz isso e ele vai dizer mais. Precisamos de Deus e precisamos de outras pessoas. E aqui é interessante. É fácil dizermos que nós precisamos de Deus. É fácil declararmos isso. Eu preciso de Deus. Agora, a dificuldade está em nós afirmarmos que precisamos de outros indivíduos também. Que nós estamos num corpo eclesiástico e que cada um leva a carga um do outro. Nós levamos a carga de um determinado irmão e quando a nossa carga pesa, esse irmão, outro irmão leva. Então, é essa humildade que aqueles que ajudam uns aos outros devem entender. Que nós não somente precisamos de Deus, de fato nós precisamos de Deus, mas também precisamos dos nossos irmãos de caminhada. Deus nos colocou em uma comunidade eclesiástica e essa comunidade deve nos ajudar. Ela se ajuda mutuamente, todo mundo se ajudando. Essa comunidade de Cristo é assim que Deus deseja, é assim que Deus quer. E ele vai dizer mais, ele vai dizer: nosso objetivo é a maturidade que vem pela dependência. E aqui é muito interessante. Pare comigo por um minuto e pense. É a maturidade que vem pela dependência. Uma criança, você vai ver que ela é imatura porque ela depende de muitas pessoas para sobreviver. Precisa de pai, precisa de mãe, precisa de muitas pessoas ali para ela sobreviver. Ela é imatura por causa disso. Quando ela vira madura, ela não precisa mais de ninguém. Na nossa visão é isso. E nós vamos dizer, esse indivíduo está pronto para o mundo, está pronto aí para o mercado de trabalho, para alguma coisa do tipo, porque ele está maduro. Aquele indivíduo é maduro porque não precisa de ninguém. No reino dos céus, a lógica é inversa, é totalmente diferente. Quanto mais nós dependemos de Deus e dos nossos irmãos, mais maduros nós somos. Quanto mais nós dependemos
de Deus e de nossos irmãos, mais maduros nós somos. Veja que maravilha. E aqui é interessante, o soberbo não é maduro. O soberbo, o orgulhoso não precisa de ninguém. O orgulho só precisa dele. Então, veja o caminho daqueles que querem ajudar alguém. É o caminho da humildade. A nossa maturidade vem quando nós sabemos que nós precisamos de Deus e que nós precisamos também de nossos irmãos na caminhada da fé, de caminhada de fé. Essa é a verdadeira humildade. E ele termina como um meio de pôr essa humildade à prova, pedimos por oração. Isso contribuirá para uma cultura de igreja mais unida e menos autodefensiva. Então, como é que eu coloco essa humildade na prática? Como é que eu vejo essa humildade na prática? Pedindo oração a meus irmãos. E aqui é extremamente importante que você entenda isso. Talvez alguns de vocês vão dizer, Ítalo, eu não falo mais dos meus problemas para ninguém. Porque um dia eu falei do meu pecado para fulano de tal, e esse fulano falou para cicrano, e assim foi. E não deu certo. Eu falei do meu problema para fulano de tal, e fulano de tal começou a me tratar mal, e foi horrível. Então eu mesmo, quando eu peco, quando eu tenho algum problema, eu fecho na minha fortaleza, entro então no meu castelo e vivo minha vida desse jeito. Se nós agirmos assim, nós estamos indo contra a palavra do Senhor. A própria palavra manda que nós levemos as cargas uns dos outros. E isso é bíblico. Nós não temos o direito porque alguém nos feriu, então pronto. Veja, se nós fazemos isso, nós estamos dizendo para o próprio Deus, Senhor, eu sei que o Senhor prescreveu isso na tua lei, eu sei que o Senhor prescreveu isso, eu sei que o Senhor disse isso, mas sabe, a minha experiência de vida, eu acho que o Senhor não sabe da minha experiência de vida, eu acho que o Senhor não sabe do que eu estou passando, e eu descobri que o Senhor errou aí, que o Senhor fez algo errado, então eu vou fazer do meu jeito, não vou fazer do jeito que o Senhor quer, ok? Não vou compartilhar minha dor para quem quer que seja, eu vou viver na minha dor, e é a melhor maneira de viver, é assim mesmo. Você está dizendo para Deus que Ele não sabe de nada. Veja a sua atitude. Esse não é o caminho. Se você quer ajudar alguém, você deve entender isso. O caminho da humildade. E ele termina dando algumas dicas aqui, e eu quero que você coloque isso. Veja isso e perceba como isso é belo para a sua maturidade cristã. Pegue o seu problema específico, identifique o seu problema, identifique o seu pecado. Veja uma área que você peca, ele até coloca aqui, em geral, ele lista os problemas, inclui dinheiro, trabalho, relacionamento, saúde, além de questões específicas com o nosso conhecimento de Deus. Então, pegue o seu próprio pecado, veja qual área é, especifique seu pecado. Meu pecado é esse. Eu peco porque eu tenho uma saúde debilitada e eu fico desmotivado, fico desmotivada. Então a minha área é essa aqui, o meu pecado é esse. Você encontra o seu pecado, você pega o seu pecado e agora o que você faz? Você conecta, é isso que ele vai dizer, um problema específico à Escritura. Você achou o seu pecado? Achei. Agora você vai pegar um texto bíblico e conectar ao teu pecado. Você vai entender melhor. Assim, quando você estiver prestes a pecar, você vai se lembrar daquele texto bíblico e, como diz o Eduardo Welch, então, você vai exercitar a piedade. E ele coloca alguns exemplos e eu quero compartilhar esse exemplo com vocês. Eu vou citar aqui a frase que ele diz e a gente vai ver o texto bíblico. Às vezes é difícil para mim até mesmo orar pelas dificuldades da minha vida. Pessoal, o pecado desse indivíduo é esse. É difícil para mim, é tão difícil a minha vida que eu não tenho às vezes nem ânimo para orar pela minha vida. E ele cita então o Salmo 62:8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Então, a vida está difícil. Está difícil. Então, ore a Deus. Ele é o seu refúgio. Confie nele. Ele vai ainda para outro caso. Ele vai dizer, estou doente há algum tempo e me inclino a ficar tão desencorajado. E ele cita então 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia
em dia. Dia a dia. Veja, ele achou o pecado dele, o pecado específico dele é esse. Esse é o meu problema. É isso que eu estou passando. Então, você acha o texto bíblico, eu fico triste, eu estou doente há tanto tempo, isso não passa, e ele começa a reclamar com Deus. Então, você se lembra de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso, não desanimamos, não vou desanimar, pelo contrário, como diz o apóstolo Paulo. Pelo contrário, né? Nos animamos. E ele cita: tenho sido ríspido com o meu cônjuge nas últimas semanas. Tenho sido ignorante com o meu cônjuge, sabe? Não estou suportando muito ele e tal. E ele cita então Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que for chamados, com toda humildade, e mansidão, com longanimidade. Então, mas vocês, para ser ignorante, vou falar uma palavra mais dura com sua esposa, com seu esposo, você lembra? 1 Timóteo 4, 1 e 2. Antimodo digno ser chamado como? Com toda mansidão. Isso é ser manso? Não é. Então, se lembre disso. Ele ainda vai falar de outros problemas. Estou tão frustrado com minha filha que meu desejo de ser respeitado tornou-se maior que o meu desejo de ser paciente. Ele cita 1 Coríntios 13, capítulo 4. O amor é paciente. O amor é longânimo, é benigno. Então, veja. Está prestes, então, a de novo, a ser ignorante com alguém, a se irar com alguém. O amor é paciente. Se eu amo esse indivíduo, eu espero. E último caso, ultimamente o gerente do meu departamento tem sido tão rude comigo e eu estou voltado a ser rude com ele. Ultimamente meu patrão, não suporto mais ele, ele tem sido ignorante comigo e eu também estou inclinado a ser com ele. E ele cita então Romanos 12, não torneis mal, 12:17, se possível, né, se possível, ter paz com todos os homens. Então, queridos, a primeira lição para ajudarmos uns aos outros é sermos humildes. E que nós possamos aprender a colocar essa humildade em prática. Amém? Fique com Deus. Até mais.